Profeta Isaías 59, do 1 ao 3. Cinquenta e nove, do 1 ao 3. Aleluia, Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça, para que não vos não ouça. Amém? Hoje é culto de oração, até aqui só. Hoje é culto de oração. Semana passada o que a gente aprendeu? A gente aprendeu os inimigos da oração, não é isso? Hoje a gente vai aprender sobre os obstáculos da oração. O que impede a oração? O que a gente leu em Isaías? Que Deus, o braço de Deus não é curto porque não possa alcançar a gente, os ouvidos dele não estão agravados porque ele não possa ouvir. Mas muitas vezes, muitas pessoas oram a Deus e não acontece nada. Ela fala: poxa, Deus não está me ouvindo? Então a gente vai entender hoje que existem algumas coisas que, se a gente estiver fazendo, se existe na nossa vida, a oração vai bater aqui no teto e vai voltar, ela não vai. Amém? Primeira coisa, primeiro obstáculo. Você está em Isaías 53, vai um pouquinho para 59, volta um pouquinho. Isaías 56, 3. Amém? Um pedaço só do versículo está escrito assim: os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Esse é um obstáculo que existe. Se a pessoa que, mesmo estando na igreja, mesmo buscando a Deus, ela está acostumada a mentir, ela está acostumada a praguejar, ela está acostumada a falar mal das outras pessoas, bloqueia a oração dela. E ela vai falar com Deus, Deus não ouve. Por quê? Quando ela vai falar com Deus, ela pede, ela quer isso, ela quer aquilo. Mas quando não é com Deus, quando ela vai tratar com o próximo, ela mente. Quando ela vai tratar com o próximo, ela fala mal do outro para o outro, e assim sucessivamente. Quer dizer, então Deus não pode ouvir esse tipo de pessoa, porque a Bíblia diz que a gente não pode oscilar em dois pensamentos. Com o ser humano ser uma coisa e com Deus ser outra, na frente de Deus ser outra. As pessoas pensam que elas agem na vida delas do jeito que elas querem e acham que Deus não está vendo. Então, na hora da oração, Deus simplesmente não vai ouvir a oração daquela pessoa. Ele simplesmente não vai ouvir. Então olha o que está escrito aqui no Salmo 15, 1 a 3. Não precisa abrir sua Bíblia. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. Integridade é uma pessoa inteira, pessoa sincera, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quer dizer, esse é o tipo de pessoa que Deus vai ouvir a oração dela, aquela pessoa que fala a verdade, aquela pessoa que ela não usa a boca dela para atingir outras pessoas. Outro obstáculo que existe e que nos impede das nossas orações chegar até Deus. Aqui
Em Isaías 1,15 está escrito assim: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse é um outro tipo de pessoa que Deus não ouve a oração dela. O mundo dela está cheio de sangue. Ah, pastor, mas eu não mato ninguém, pastor. O que a gente já aprendeu lá em 1 João? Se você odeia o seu irmão, você é homicida. Então, se você tem mágoa de alguém, se você tem ressentimento de alguém, você é um assassino para Deus. Deus não vai ouvir sua oração. Eu creio que uma boa parte da igreja hoje em dia, pessoas cheias de ressentimento, e as pessoas oram a Deus na igreja, fazem campanha, faz 7 semanas disso, faz 15 semanas daquilo, e faz jejum, e não muda a vida dela. Por quê? Porque ela é assassina. Ela não mata fisicamente, mas ela mata a pessoa dentro dela. A pessoa que odeia a outra, que tem ressentimento com a outra, que guarda mágoa da outra, ela está matando a pessoa dentro dela. Então, para Deus, ela é uma assassina. Então, é esse tipo de pessoa, Deus, Ele não ouve. 1 João 3,15 está escrito assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3,15 está escrito assim. Outro obstáculo que impede, isso aqui é para os casados. Isso aqui, o irmão Denis está livre dessa aqui, mas isso aqui é para os casados. Abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro. Ele não, mas se ele casar, ele já sabe que não deve fazer isso. 1 Pedro 3, 6 e 7. Abra a sua Bíblia. 1 Pedro está lá no finzinho da Bíblia, perto do 1 João. Um pouquinho antes de 1 João. Amém? 1 Pedro 3, 6 e 7 está escrito assim: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Maridos, é para os maridos aqui, gente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso aqui para os maridos é duro. Tem que tratar a mulher como o vaso mais frágil. A mulher é de porcelana, tem que cuidar. E tem que dar honra para a mulher. Que ele fala aqui, vivei a vida comum do lar. Quer dizer, o marido ele tem que participar das coisas de casa, né? Ajudar a cuidar dos filhos, cuidar do andamento da casa. Porque tem, aqui no Japão, o japonês não faz nada dentro de casa. No Japão aqui, o marido ele faz o quê? Ele só vai trabalhar, bota o dinheiro dentro de casa, ele não mexe em nada, não lava uma louça, ele só chega do serviço, vai tomar banho, sai, já tem a cerveja para ele beber, já tem o gohan para ele comer, e ele assiste a televisão dele, depois ele vai dormir. Filho, nada, é tudo a mulher. Até o dinheiro todo eles têm que dar, né? Os maridos aqui do Japão, ele tem que entregar todo o salário na mão da mulher. Aí ela dá uma mesada para ele, toma 5 mil, toma 10 mil, né? O irmão dele foi que não quer casar. Se fosse japonês, não quer casar, não. Se fosse desse jeito, não dá certo. Mas o que é? Isso aqui é muito sério, gente. Se o marido ele não está agindo bem com a esposa, não está agindo bem dentro de casa, pode orar o que for para Deus, Deus não ouve. A oração é interrompida. E último obstáculo da oração: desobediência. Provérbios 28:9. Abra a sua Bíblia.
Provérbios 28, 9. Provérbios está depois de Salmos. Amém? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso aqui é sério demais, gente. Olha o que está falando aqui. Aquele que... Isso aqui é para crente. Isso aqui não é para outra pessoa. Não é para pessoa que não vai na igreja. Porque aquele que não dá ouvidos à lei. Quem que ouve a palavra? Essa pessoa que vai na igreja. A pessoa que não vai na igreja não ouve a palavra. Então isso aqui é especificamente para cristão. O cristão que vai à igreja. E quando ele fala de ouvir, não é que você não ouve a pregação. É que, se você não obedece o que está sendo ensinado para você na palavra, ele está falando o que é? A pessoa, quando levanta a voz dela para orar para Deus, diz que é abominação. Você nem ouve minha palavra. O que você está querendo pedir alguma coisa para mim? Tipo assim, Deus está falando assim: você não me ouve, por que eu tenho que te ouvir? Mais ou menos assim que Deus está falando para a pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Existem mais obstáculos, mas isso aqui são 4 obstáculos que eu acho que é importante, que é a mágoa contra outra pessoa, que é a nossa boca proferir mentira e coisa que não presta, é o marido, no caso, não tratar bem a esposa dentro de casa, e o último, que é o mais sério, que é desobediência da palavra, diz que é abominação a oração daquele que não observa a lei do Senhor. Amém? Então que a gente possa guardar isso, para que a gente possa examinar o nosso coração, e quando a gente orar, a gente está certinho com Deus, e Deus possa estar ouvindo a nossa oração. Amém? Então coloque-se de pé. Vamos praticar aquilo que a gente está